E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite e já se inscreva aí no meu canal para acompanhar mais discussões como essa. Bom, hoje uma noite feliz no Brasil, né? Vimos a vitória do Flamengo aí sobre o River. Eu confesso que eu não sou flamenguista, sou de São Paulo, sou do Santos, torço pro Santos, mas o meu filho por algum motivo virou flamenguista, né? E então assisti com ele, torci junto também. Grande alegria, e ao menos alguma coisa nos dá alegria e esperança nesse país que seja o futebol. Infelizmente outra, e é mais essa que eu quero olhar hoje, não tem nos dado muitos motivos para otimismo e alegria, que é a educação, né? Eu queria falar um pouco, no fundo, da deseducação do ministro que a gente tem nessa pasta, mais um ato objeto dele, e mais um de tantos, né, acusando universidades brasileiras. Estava numa entrevista falando sobre o ministro Weintraub, né, da educação, falando sobre como a autonomia das universidades é um problema, na verdade é soberania, não sei o quê. E olha, tem uma discussão totalmente válida a ser tida a respeito disso. Mas o que ele falou em cima disso? Ele fez uma acusação sem prova nenhuma. Ele diz que graças a essa autonomia, que ele chama de soberania, ou seja, como elas estivessem totalmente imunes à lei brasileira, há dentro das universidades produção de drogas em larga escala, né? Plantações extensivas de maconha, ele disse, não era 3 pés de maconha, não, é coisa extensiva mesmo, tendo que usar técnicas profissionais aí, e uso de laboratórios para produzir drogas também, né? Drogas sintéticas. Então, quer dizer, acusação gravíssima, que o Brasil aparentemente tolera. Se um ministro, se qualquer cidadão desse país faz uma acusação dessas, em público, publica na imprensa, é bom que ele possa apontar onde é. Porque ele está denegrindo, ele está caluniando várias instituições brasileiras, está destruindo, ajudando a destruir a imagem de instituições brasileiras. Então tem que ter prova, tem que substanciar, né? Tem que pagar o blefe. E no caso não é um cidadão qualquer, é o ministro da Educação. O ministro da Educação que odeia, infelizmente odeia a universidade. É quase um paradoxo, mas nesse governo ele não é o único ministro que odeia a sua própria pasta, né? E outra, na verdade eu escolhi fazer esse vídeo porque essa acusação, eu vou comentar um pouco mais dela até depois, mas ela não é também um ato isolado no governo. O governo recorrentemente, tá, seja o presidente, sejam ministros, usando esse artifício. Acusações infundadas. Acusações que servem de motivo de vergonha, deveriam servir de motivo de vergonha para quem as fez. Porque caluniam pessoas, caluniam instituições, apontam o dedo sem saber nada e depois fingem que nada aconteceu. São pessoas sem palavra. Fazer um breve aqui de algumas que eu lembrei, fui atrás aí, e um breve apanhado aí de algumas acusações que a gente viu nesse governo. Começou em janeiro com o excelentíssimo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Qual foi um dos primeiros atos dele? Foi um ato de redes sociais. Ele foi nas redes sociais, não sei se vocês lembram, fazer um post no Twitter, no qual ele botava a foto de um contrato do IBAMA, ou seja, uma instituição que está sob a autoridade dele, colocou uma foto de um contrato do IBAMA de milhões de reais para o aluguel de veículos do IBAMA ao longo do ano, né? Dizendo que, mostrando que aquilo é um absurdo, ele estava falando em auditoria dos contratos, aquilo é um absurdo. E não contente com isso, o presidente da República vai além, retweeta esse tweet, dizendo ainda, pela linguagem parecia ser o Carluxo, mas tanto faz, a comunicação oficial é do presidente, dizendo que estavam expondo irregularidades, situações anormais, estavam sendo expostas ali, né, que o governo ia limpar tudo aquilo. Ou seja, acusou o IBAMA de ter um contrato corrupto ali. Bom, a presidente do IBAMA na época, que inclusive pediu demissão um dia depois, é óbvio, quem tem alguma honra não pode aceitar continuar no emprego depois do ministro sobre o qual você está, sobre o qual você trabalha, te acusa de uma coisa dessa. Ela veio a público peitar o ministro e disse: cadê a irregularidade no contrato? Mostrou que o ministro desconhece as necessidades do Brasil, o tamanho do Brasil, o número de veículos que precisa, a qualidade, o combustível que esses veículos precisam ter, porque é para não quebrar no meio do caminho, tá? E o que aconteceu? Então peitou, blefou. Cadê? Então mostra. Cadê o erro? O que está errado nesse contrato? O que está caro demais aí? Qual foi a atitude? O ministro quietinho e o presidente Bolsonaro deletou o tweet dele, né? Ou seja, é uma admissão tácita de que acusou de uma forma mentirosa, de que mentiu. Mentiu para machucar a reputação alheia, né? Tem vários outros casos. O Carlos Bolsonaro fazendo acusações vagas de que alguém muito próximo do Bolsonaro desejaria a morte dele, se referindo provavelmente ao general Mourão, também sem nenhuma, acusando assim, ó, como se não fosse nada. Bolsonaro, quando surgiram os dados do desmatamento lá atrás, se não me engano em julho, Bolsonaro acusou o Ricardo Galvão, diretor-geral do INPE, que estava mostrando os dados, de estar a serviço de ONGs. Ele acusou um técnico, um cientista,
funcionário público exemplar, de estar a serviço de interesses escusos. Teve que fingir que não aconteceu depois. O Ricardo Galvão peitou ele, peitou o ministro desqualificado também com dados, né? E o que eles fizeram? Nada, fingiram que nada aconteceu. Toleramos isso, toleramos um presidente que mente, um homem sem honra. E na parte ambiental as mentiras seguem soltas, né? Quando começaram as queimadas ali, qual foi a acusação? Ah, são ONGs que estão por trás, são ONGs, né? Depois foram ver quem que era. No Dia do Fogo, no sul do Pará, por exemplo, que chegou a se acusar o MST. Não, eram empresários e grileiros, obviamente bolsonaristas, né? Como estava claro desde o início, né? Mas acusaram ONGs, as malvadas ONGs. Né? Depois, o ministro Ricardo Salles, também quando aparece o vazamento de óleo, para esconder um pouco a suma incompetência dele, que se tivesse agido na hora que apareceram os primeiros relatos, já podia ter botado em operação um plano de contenção, não, demorou 40 dias, não tinha nenhum responsável para cuidar de emergências ambientais no país, que ele não tinha nomeado, estava o cargo vago. Então, para mascarar um pouco a incompetência dele, que tem custado tanto aí a tantos estados brasileiros, inicialmente no Nordeste, agora no Sudeste também, acusou quem? Primeiro Venezuela, depois chegou ao ridículo de acusar o Greenpeace, num post que mostrou a covardia também, né? Porque além de tudo são pessoas covardes, né? São pessoas que não têm muitas vezes a coragem de mostrar, dizer frontalmente, fazer uma afirmação, sim, sim, não, não, o que eles querem acusar. Não fez um post insinuando que era o Greenpeace. Né? Que vergonha, que vergonha. É óbvio que não era também. Depois agora o governo acusou, então, um navio grego, espero que seja verdade, o navio grego diz que tem provas, que não é, tem outros nomes circulando aí, e que pode até entrar na justiça contra o governo brasileiro por estar danificando sua reputação. É o que a gente contrata, né? Se você acusa, tem que estar preparado para a resposta. E tem que ter resposta da sociedade brasileira. Não podemos aceitar isso. Né? Bolsonaro recentemente acusou o Witzel, o governador Witzel, de ser o responsável pelas notícias lá envolvendo o caso Marielle Franco, que associavam Bolsonaro à família dele, que teria sido ordem do Witzel, o vazamento daquilo. O Witzel negou frontalmente, disse que vai na justiça contra o Bolsonaro. Né? Não tenho ideia de quem está certo aí e não me interessa, porque cá entre nós, se o Witzel não tem a parte louca do Bolsonaro, a maluca, a parte delirante, ele tem que talvez mais perigoso, a parte da defesa ali de uma política de assassinato que, ironicamente, se os dois fossem um contra o outro, seria difícil escolher, viu? Porque o que ele defende ali também é uma política tão desumana que faltam adjetivos. Mas enfim, tá dizendo que vai processar também, porque o cara não acusou sem prova, blefou, falou, o Witzel que é responsável por isso. Tem prova? Para acusar alguém em público, um homem, quando acusa alguém em público, uma pessoa que tem palavra, precisa ter prova. Não se acusa levianamente. E quem acusa levianamente tem que ser punido. E por fim agora, o ministro Weintraub com essa coisa acusando aí as instituições federais, é um ministro que odeia universidades, é um ministro que faz acusações infundadas para destruir as imagens das universidades, um ministro que deveria ser da educação, e não é, desqualificado não só como profissional, desqualificado como pessoa, né? Não é homem, não tem palavra, acusa sem saber. E mesmo assim, não foi a parte mais patética dessa história. Sabe qual foi a parte mais patética? Eu ver pessoas, formadores de opinião, vindo servir de bajuladores do Witzel, para defender ele, para dizer que não, ele está certo. O que será que o Witzel pensava? Quando a gente tem que saber cobrar, cadê? E as universidades estão certas em querer, as federais estão certas em querer entrar na justiça com alguma representação contra ele. Peraí, você falou isso. Bom, você tem essa informação, você tem o dever de dar. Senão você é cúmplice de um crime, inclusive. E se não tem nada acontecendo, também você também cometeu aí uma calúnia muito séria. Então, as universidades com razão entraram. O que será que ele estava pensando quando ele falou? E eis que no Twitter, o Rodrigo Constantino até veio me responder, dizendo que não, olha aqui, ó, tem plantação de maconha. E botou uma notícia de o quê? Um ano atrás? Quando é que foi? De 2 anos atrás, de que a Polícia Civil encontrou uns pés de maconha plantados por alunos na UNB. Né? Uma notícia que nega o que o Weintraub falou. Não é plantação extensiva, é uns pés de maconha. E outro, o Weintraub estava criticando a tal da soberania das universidades, que é uma terra sem lei. Nesse caso mostrou que não, a polícia puniu sem problema algum esses alunos que plantaram os pés de maconha na instituição. E mesmo assim o Constantino se viu na obrigação e no papel de ir lá passar pano, de ir lá bajular o ministro, uma acusação infundada, é óbvio que é infundada. Olha essa figura que a gente está aturando como ministro, uma figura desqualificada, destrambelhada, que não tem o menor controle, que não pensa antes de falar.
um ressentido patético, que está se vingando até agora de tudo que ele acha que o universo deve a ele, mas no fundo é um medíocre apenas. Outro, daí o Rodrigo Constantino botou também, ó, e também produzem drogas nos laboratórios, botou lá, professores de universidade produzem drogas no laboratório. Só que era uma universidade americana. O cara tava numa fã tão grande de defender que nem notou que era o país errado, pô. E não dá. No caso Constantino, e ó, não é o que eu tenha nada pessoalmente contra. É alguém que leva a cusparada desse povo dia sim, dia não. Tava outro dia brigando de tapa no Twitter com Felipe Martins, que é um dos caras importantes dessa ala mais psiquiátrica do governo. É desrespeitado por eles, é xingado pelas milícias virtuais e tá ali defendendo, cara. Tá ali passando pano e passando vergonha. Em vez de também cobrar do ministro. Não, pô. Cadê? Acusou? Então agora prova. Ou então é a sua reputação que vai pro lixo. Não é um homem. Não tem palavra. Quem tem palavra não faz uma coisa dessas. Quem tem honra não age dessa maneira. Estamos sendo governados por pessoas sem honra. E no início até achava que tinha alguma chance do Bolsonaro acordar e dizer, opa, peraí, tem algumas coisas no governo que até funcionam. Vamos focar mais nisso, vamos dar mais espaço para isso e vamos tirar a loucura, a ala psiquiátrica, o discurso de estrambelhar. E não, hoje em dia eu, obviamente, não tenho a menor esperança de que isso aconteça. Pelo contrário, é a ala que ele mais favorece. No final das contas, é a ala que ele mais favorece. Ela perde algumas, mas acaba sendo a que consegue manter seu espaço ali de uma forma muito... Ainda não teve o confronto com a ala econômica, mas temo em pensar o que acontecerá quando esse confronto vier. E não, o presidente empodera isso, encoraja isso, ele participa disso, ele também é alguém que acusa sem provas. Ele acusou o Ricardo Galvão. Ele mantém essa loucura toda, então não vai, óbvio que não vai mudar nada disso, óbvio que o Brasil continuará se humilhando perante o mundo inteiro, e também internamente, nosso governo nos humilhando e se humilhando, e a gente tendo que aturar pessoas sem honra, agindo dessa maneira. No passado, você que é conservador, se algum conservador está me assistindo, e eu respeito, mesmo porque eu sou conservador em diversos sentidos também, a palavra era uma coisa séria. Você não fala sem saber em público. Você não acusa sem saber em público. Você só faz isso quando você tem conhecimento sério. A honra importa. Ao tentar destruir a honra do outro dessa forma leviana, você destrói a sua própria. É gente sem honra nenhuma, pessoal. Então, infelizmente, vivemos essa situação e o primeiro passo para sairmos dela é mesmo você, que é de direita, mesmo você que valoriza certos aspectos do governo, não compactue com vermes desprovidos de honra. Não se apresse para lamber o chão no qual eles vão pisar, ou pelo qual já pisaram. Não vá querer limpar a fralda deles, não. Você vai se sujar. Queremos saber, Weintraub, cadê? Cadê a plantação extensiva de maconha? Cadê os laboratórios usados para produzir drogas? Ele já se mostrou desqualificado para o cargo há muito tempo. Tem mais essa agora. Se for incapaz de fazê-lo, pelo dano que ele vem fazendo às instituições federais de ensino, inclusive na reputação. Ah, lembrando, hein? Lembra, ele já tinha feito isso antes, né? Lembra quando primeiro veio a coisa do contingenciamento de gastos? Acho que o próprio ministro, pela incompetência e ignorância, não sabia que era um contingenciamento de gastos, que era uma consequência aí da baixa arrecadação. Então, na primeira vez que ele falou disso em público, ele disse que era uma punição a faculdades que faziam balbúrdia. Mentiu também, mentiu. Ou errou, ou mostrou a própria ignorância completa do assunto, né? Da própria pasta na qual ele tem autoridade. Enfim, não temos como manter esse ministro da Educação mais. Eu ainda espero para ver uma boa análise técnica do que ele tem feito, mas só a postura dele não é um erro de comunicação, pessoal. O problema do governo não é a comunicação, não é usar uma linguagem do povo, isso não tem problema nenhum. O problema é a substância do que se fala. O problema é a falta de palavra, é a mentira, é a acusação leviana. Isso não é um estilo de comunicação. Isso é próprio da escória da sociedade, de pessoas que não têm honra. E isso a gente não pode tolerar. O governo é uma coisa séria, o Brasil é uma coisa séria. Não pode ser jogado na lata do lixo, na qual esses ratos morais gostam de viver. É isso aí, se inscrevam no meu canal.